Fala pessoal, estamos aqui em mais um Papo da Socila e incrivelmente eu tô aqui pela terceira vez. Alguma coisa aconteceu, eu já liguei pro Fagner, ele não me atende, né? Ele tá num lugar muito secreto, numa viagem secreta aí, não sabemos se ele volta. Espero que volte, tá, Fagner? Meu carro rosa que eu te pedi no último podcast, continua esperando. E a gente continua aqui num papo descontraído, divertido, com um convidado sempre especial. E hoje aqui do meu lado, para me ajudar nesse papo, Fernando Bernini. Tudo bem, Fernando? Sou eu? É você de novo, eu te apresento muito, né, cara? É. Bom, do lado de cá sou eu, Fernando Bernini da Socila, tem um Felizardo aí no meio, mas é isso. Às vezes mais Bernini, às vezes mais Felizardo. Às vezes só Fernando. Às vezes só Fernando, às vezes Ferdinando, né? Tá Qualquer bem. coisa, fizer psil eu olho. É assim a vida. Mas aí, Gregório, meu querido Gregory, Conta pra mim, com quem que a gente vai conversar hoje? não vou contar. Antes eu quero falar... Poxa, você tá tão chateado comigo assim? Tô, porque esse carro rosa eu também quero. Ah, entendi. Poxa, É. já que tem uma fila de carro rosa... Mas então, você já tá há tanto tempo e não pediu. Olha, eu cheguei rápido pedindo. A gente tem que pedir, vai que ganha. Mas você sabe que eu sou um cara que não pede, cara? Nunca pedi nada pra Esse ninguém. é o problema. Eu sou orgulhoso, eu tenho que Entendeu? resolver isso. Eu sempre Inclusive- fui, eu aprendi a pedir agora. É? Entendeu? Prefiro continuar pedindo, vai que acontece. Entendeu? Cara, eu tenho essa personalidade de achar que eu não devo pedir as coisas, pedir ajuda, engraçado, né? Eu poderia aproveitar esse defeito de fabricação aí que eu tenho, se é que é um defeito, uma característica, não sei, e fazer uma consulta gratuita aqui. Uai, Eu adoro então. fazer isso aqui online. eu gosto também. E pegando essa deixa aí dos meus problemas emocionais, estamos aqui hoje com a doutora Mariane Jarussi. É um prazer ter você aqui, né? Ela que é psicoterapeuta, mentora, que Doutora em mais? psicanálise. Trainer em desenvolvimento humano e ainda sobra tempo pra ser mãe, cara. Você acredita? Nossa senhora. Cara, como é que a mulher consegue fazer isso tudo ser mãe? Eu não De sei, vez eu em não quando. consigo fazer duas coisas. Eu não consigo tomar banho e depois almoçar. Uma hora depois eu já tô confuso. Sério? Eu não consigo Sério. andar e respirar ao mesmo tempo. Também não dá. Coisa de Tem que ser homem. deitado. Pra respirar, eu tô deitado. Mas, senhorita Jarussi, conte-nos, quem és tu? Ó, não vale ler sua Bíblia igual eu fiz, não, tá? Tá, você já fez por mim. Não, é... Como é que é a história, essa história de tratar a alma das pessoas? O que é tratar a alma das pessoas? Não é sobre tratar, é sobre cuidar. Cuidar da alma das pessoas. É sobre cada um entender o que traz consigo, às vezes de forma até inconsciente, e poder fazer daquilo algo que seja um catalisador, eu diria, Uhum. que te impulsionasse e que em determinado momento, dentro do seu entendimento, você utilizasse aquilo como um nitro, eu diria. Entendi. Então você potencializa ali, você aprimora, você ajuda, você cuida, A gente acolhe. cuida, acolhe. Mas por quê? Assim, conta a sua história. Qual que é a sua grande motivação? Quem que você olhou lá atrás, que você falou assim, olha, eu acho que eu posso fazer o bem para as pessoas através disso. Qual que foi a sua grande inspiração? A minha grande inspiração foi quando eu estava na 8ª série, né? Naquela escola? época era a 8ª série, isso. E eu inventei que eu queria ser neurologista. Aham. Mas, financeiramente, a minha família não tinha condições de pagar um bom cursinho, algo assim. E a faculdade de medicina no particular é muito cara. É muito cara, mas na cidade que eu nasci, tinha a melhor faculdade na época de medicina do país e era extremamente concorrido. Você não é de BH, então? Não, eu sou nascida em Uberaba. Uhum. E entre idas e vindas aí, eu morei mais ou menos 20 anos na região de Campinas. Bom, voltando, A inspiração, né? A inspiração. A inspiração. E, por acaso, na biblioteca do colégio que eu estudava, eu vi um livro de profissões. Dentro desse livro de profissões, estava lá, né, que a neurologia, ele era o estudo do cérebro, a psiquiatria, o estudo da mente, e a psicologia, o estudo da alma. E eu falei, eu quero cuidar da alma das pessoas. Então, foi quando eu tive esse despertar. Aham. A minha vida profissional foi voltada para a área administrativa. Mas teve uma pessoa que você falou assim, essa pessoa foi uma referência para mim, não sei, às vezes um psicólogo, um tio. O maior psicólogo de todos os tempos. Vou chutar quem que é, hein? Não, mentira que eu não vou fazer isso. Não. Cuidado. É, porque tem dois, né? E se eu Tem falar até de um, mais, eu ofendo o outro. Se eu mas falar os de um, eu dois ofendo o maiores outro. aí é Então, uma tanta- briga. Jesus. Tem um terceiro, Tem um terceiro. maior de todos.
Verdade. Não tinha pensado nisso. Nem eu. Era Freud ou Lacan, né? Pode falar a verdade. Lógico. Na verdade, dentro da psicanálise O pai da seria... psicanálise é o Freud. Freud. Né? Isso. É o Freud. Só que aí, entre o Lacan e o Freud, a gente tem a Ana Freud, que eu não sei se vocês sabem. Filha. Que era a filha. Freud. Vou fingir que eu sei, mas foi ela que me contou outro dia. É, eu contei tudo de verdade. Vou fingir que eu sou. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a minha relação com psicologia aqui também, aí a gente vai... E dentro, Estreitar isso. ela não tinha uma boa relação, na verdade, com o pai. Ela questionava, né, alguns métodos. E dentro disso, ela criou o behaviorismo, né? Que é um braço também, uma abordagem que nós trabalhamos hoje dentro da psicologia. Mas, acima disso, veio o Lacan, que ele conseguiu tirar um pouco dessa parte extremamente sensualizada, né? Sexualizada, na verdade, do Freud. Porque para Freud era tudo meio que relacionado com sexo, né? Era tudo voltado, A sexualidade. falando de uma parte assim, de uma E quem que forma falava mais que a culpa de bonitinha. tudo são os pais da gente? Quem que tem essa vertente, assim, que a maior parte dos problemas, dos gatilhos emocionais, eles vêm dos pais da gente? Dá pra você fazer pergunta fácil, porque eu tô fora dessa área. Não, porque pode ser que nem seja verdade, não. Não, tem muitos pensadores, Aham. né? Na verdade, nós temos, assim, quando você estuda a caixa de Skinner, por exemplo, que você entende que tudo é condicionado por um castigo, né? Que é a história lá da caixa do ratinho, não sei se vocês conhecem. Do choque da recompensa da comida, né? Exato. Então, tudo é uma recompensa. Então, assim, é igual medicina. Você estuda muita coisa, mas se ele não está direcionado dentro da sua área, você tem uma tendência a focar mais dentro do conhecimento da sua área, conforme você vai se lapidando. Entendi. Então, você para de fazer pergunta difícil. É o gatilho. Mas aqui, você ficou de conta. fazer terapia aqui mesmo, né? Eu já falei que eu faço isso. Aqui Já vi um trauma aí com os pais, tem algo aí escondido. Cara, quem não tem trauma com os pais? Aí eu resolvi todos os meus na terapia, graças Ok, a mas Deus. tinha. Tinha E muitos. deve ter mais alguns aí. Não, Mas acho que talvez um não. trauma. Eu já falei isso com a doutora. Eu não tenho traumas. Porque eu acho que eu fui muito flat, assim, eu tive uma criação muito tranquila. Mas tem vários gatilhos. Mas assim, falando sobre a minha relação com psicologia, né? Vou Em chutar. geral. Você estava internado numa instituição psiquiátrica. E vocês me contrataram lá, olha só. Pra você ver como é que funciona. Entendeu? Como é que é essa história? cara? Na verdade, assim, meu irmão é psicólogo, né? Agora mestre em psicologia, acabou de fazer o mestrado. Se Deus quiser, vai fazer um doutorado também em breve. E é uma inspiração. Meu irmão, na verdade, é a inspiração da minha vida. Sabe? Uau. Meu irmão é bem mais velho que eu. Que bonito. A gente tem uma distância muito grande de idade, mas a gente é muito próximo. É o irmão, sabe? Que você Massa. sente ele próximo. Então, meu irmão me inspirou em muitas coisas. Meu irmão me inspirou em cantar. Eu gosto de cantar porque meu irmão me fazia cantar quando era E pequeno. não vai dar uma palhinha pra nós? Ah, não, hoje não. Pelo amor de Deus. Depois, Aqui, fora eu falo- daqui, a Eu gente falo pode. de fazer consulta durante o podcast, mas tá. Ah, não. Eu tô vendo essa aproximação Eu estou aí. explicando a minha Aham. relação com a psicologia. E aí, assim, eu sempre vi ele analisando muitas pessoas, né? Que eu falava, você tá fazendo isso aí, agora você analisa todo mundo. Brigava com ele por causa disso. Sempre é o normal de todo mundo falar isso com quem faz algo da área. Mas eu comecei a ver a forma que ele fazia e comecei a fazer meio que igual. A perceber as formas que ele via as pessoas, que ele entendia, e comecei a ler um pouco sobre o assunto. E comecei a me despertar um pouco de interesse. Hoje, depois de fazer terapia, que era algo que eu era cético de fazer também, demorei muito tempo a aceitar que eu precisava fazer terapia. E depois de fazer e ver quão bom é, eu tenho me interessado mais. E assim, hoje eu penso de verdade, estou fazendo uma revelação aqui nesse podcast, de que ano que vem talvez eu faça uma faculdade de psicologia. Olha. Uau! Sabe? De que talvez seja essa área que eu me interesso. Talvez por isso eu me interesso muito pela área de treinamentos, pela área de comunicação. Como é que é o nome do seu irmão? Rodrigo. Ah, o Rodrigão. Então assim, ele minha irmã também me influenciou muito ali na área da adolescência, mas não era o que eu gostava de fazer, o que ela fazia. Mas já a psicologia eu vejo que eu tenho muito, sabe? De saber entender a pessoa, de saber escutar, de talvez dar um conselho. Tem a frase, né, que a gente vai ajustando ela conforme o movimento. Sim. De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Sim. Porque o psicólogo, na verdade, ele é aquela pessoa, o psicoterapeuta, que ele tem ferramentas. Por mais que ele não esteja no momento bom da vida dele, Sim, ele do consegue pessoal fazer dele, a pessoa... não é sobre isso. É uma alma humana tocando outra alma humana, é a primeira regra. E quando nós estamos perante situações, principalmente pessoas que a gente tem um certo
acolhimento natural ou emocional, nós temos essa tendência. Quantas conversas eu tive com o Fernando, como um novo colega de trabalho, né, de um novo projeto que a gente está no Socila, de poder conversar com ele, e eu não estava ali utilizando nenhuma ferramenta. Será? Mas Sim. ele se sentiu... Não, mas é verdade. Mas não eu acho que o usam. psicólogo, Não assim, usam, tá? o psicoterapeuta e todo profissional voltado a essa área, assim como outros profissionais, se eu sou contador, alguém vai vir com um papo de contabilidade para mim. Se eu sou administrador, alguém vai falar alguma coisa sobre isso. É Tá no meio da roda, tendencioso. né? Então, eu É acho igual a que pessoa que toca violão no meio da roda. Toca aí a É. Legião. Toca aí. aquela. quando você fala assim que eu canto, aí outra pessoa fala assim, você vai Dá dar uma palhinha, é sempre assim. Então eu acho que toda profissão acaba atraindo aquilo. E você acha que na sua condição de psicoterapeuta, as pessoas acabam, de uma certa forma, mais abertas a conversar com você, esperando talvez que você resolva algum problema para elas? Porque uma coisa é fato, né? É uma área que cresceu muito pós-pandemia, né? Acho que você falou, né? Que você tinha resistência com terapia. Na verdade, foi na 100%. pandemia Que deu, eclodiu. que a parte da terapia ela foi vista como Importante, né? Essencial. Não, como um divisor de águas da profissão mesmo, que foi quando as pessoas começaram a não suportar ficarem com elas mesmas. Aham. Né? Estourou E aí, muitas questões internas dentro de casa, né? Briga Sim, de marido, com familiares. filho, né? não, na verdade, a maioria dos casos a gente começou a ver que não era sobre o outro, era sobre ele mesmo. Uhum. Mas isso acaba sendo um gatilho para, né? Gatilhos para ter problemas com outras pessoas, né? E, se não me engano, na pandemia foi a maior quantidade de divórcios na história do Brasil, por exemplo. Né? Porque Mas muitas quando das se trata do vezes- outro, sempre vem mas da eu acho gente. que- eu acho que é também, muito né? mais por isso mesmo. É porque você começava a se questionar se realmente aquele relacionamento fazia sentido Fernando, pra quando você. eu estou numa entendeu? rotina, que eu saio de manhã, chego de noite, e o que estava acontecendo nos casamentos? As pessoas tinham vidas separadas e dormiam juntas à noite. E às vezes criavam os filhos, porque sempre tinha um que era mais dominante na criação do filho, na Uhum. real. Quando veio a pandemia, as pessoas ficaram obrigadas a conviver umas com as outras. E elas tiveram que juntas administrar o dia a dia, que eu nem vou chamar de problema. Que talvez elas nunca tenham tido na vida, né? Exatamente. Então, o que era só um final de semana passou a fazer parte da rotina. E junto com isso, um medo de morrer, medo do outro morrer, medo do filho morrer, que acaba elevando a tensão com tudo, né? Eu acho que o brasileiro, isso é a minha opinião, tá? Ele não tinha tanto medo de morrer. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa que é muito diferente dos países lá fora, que eu observo até pelos pacientes que eu tenho fora, né? Nós somos obedientes. Uhum. Uhum. Então, se é para ficar em casa, tem, né? Aquelas pessoas que não ligam. Sempre vai ter um movimento contrário a alguma Sempre coisa, tem. né? Mas a grande maioria, a grande massa, o brasileiro ele é muito consciente. Porque nós temos uma cultura do... Não é o não é não. Não, é por que o não é não? Mas se o não pode é uma criação que a gente tem de uma cultura que não é uma crença, é uma cultura. Uhum. Então a gente para e observa. E o brasileiro ele respeitou por isso, porque ele parou para observar. E aí ele viu a gravidade do movimento. E sim, você, dentro desse assunto de pandemia ainda, né? Uhum. O que sim, você tem pacientes e tudo mais, e o que ficou mais comum, mais evidente como um problema da alma das pessoas, ou ficou pelo menos mais evidente pós-pandemia? Elas não se conhecerem. Uhum. Nós todos, né? Nós trazemos crenças que foram embutidas e a gente continua só vivendo esse ciclo. E a pandemia ela trouxe a necessidade da libertação do seu poder pessoal, da sua identidade de fato, da sua subjetividade. Então, quando eu falo de sem a subjetividade, que aí você pode interpretar como alma, como quem você é, como tudo que te compõe, como pensamento, como crença, como paradigma, como limitação, como medo. Mas eu não entendia isso separado. Mas, pois é, a consulta é minha. Tô vendo aqui, eu tô aqui só. Tô doido pra fazer uma pergunta, mas A não consulta é consigo, minha, você entendeu? tentou pegar pra você, mas é minha a consulta aqui. Foi Mas roubado 100%. mas é 2 porque- horas de podcast hoje. É porque ela está sendo muito direta para algumas questões para mim, né? Como, por exemplo, quando eu fiz terapia pela primeira vez na minha vida. E aí eu fui confrontado a descobrir
né, com as pessoas que me rodeavam, meus amigos, minha família, algumas questões, mas tinha que ser de uma forma ponderada, não era explícita. O que elas viam sobre mim. Uhum. E, obviamente, que ela sabia que o que as pessoas viam de mim era diferente do que eu via de mim. E quando você falou que as pessoas ficaram em casa, elas perceberam quem eram elas de verdade, eu passei por isso quando eu tinha 20 anos, talvez. Eu descobri, cara, que quem eu sou, quem eu achava que eu era, cara, não tinha nada a ver com o que as pessoas achavam com o que eu era. Como você se vê e como as pessoas te veem. É isso. E nós temos hoje ferramentas, foram criados métodos, inclusive no coach, porque quando eu comecei a atender de fato, que deu boom na minha carreira, na quantidade de pacientes, que eu cheguei a 9 países, né, em 3 meses. E aí você fala, como que você chegou lá? Dedicação e Deus, porque, né, tive parceiros no sentido de amigos e dos próprios pacientes que indicavam e os resultados foram acontecendo. Nesse momento, você começa a ter muitas frases montadas. Eu tenho muito respeito pelos coaches, tanto que eu também tenho curso de coach que eu fui fazer para entender o que estava acontecendo, porque coach começou a virar terapeuta. Ele deixou de utilizar a ferramenta dele para desenvolver. Né? Na verdade, o motivacional, ele deveria ser criado no coach para ele poder desenvolver a sua parte profissional. Para você entender o seu impulsionamento. Só que como nós temos 12 pilares na nossa vida, e principalmente um deles, que é o que mais nos afeta, é a parte dos relacionamentos e da família, o coach ele começou a tirar a vez do terapeuta, podemos dizer assim. E aí começou a confundir muito as pessoas. Porque o coach, ele desenvolvia um trabalho através de ferramentas, com sessões determinadas. E aí, quando vi uma crise emocional, que era um momento real de uma situação que não estava curada, ele não tinha o conhecimento, se assim podemos colocar, para que ele pudesse abordar aquela ferida, limpar aquela ferida e fazer aquele paciente, que no caso para ele era um cliente, entender que ele precisaria deixar aquela ferida curar. Ela precisava ter um movimento celular para curar. Então, eu tinha um buraco que aí ele queria preencher com outras coisas. E com uma área de conhecimento que não é a dele. Né? Que não é a dele. E aí a gente tinha... a gente teve um boom, né? Pelo menos na região ali que eu trabalhei, com as pessoas que eu trabalhei, com essa falta de equilíbrio do que era emocional e do que era empresarial. Acho que muita gente, eu passei muito por isso. Né? Eu falo que a minha descoberta na terapia foi exatamente me descobrir. E eu passei muito por isso, de ter que confrontar também, de saber o que as pessoas pensavam de mim e o que eu realmente era. Porque pra mim as pessoas na verdade, eu entendi dentro da minha terapia que a forma como eu me via não era nada parecido com o que os outros me viam. Que talvez eu era muito importante para muitas pessoas, mas eu não via que eu tinha essa importância para elas, né? Então, assim, eu falo, a terapia na minha vida, ela foi transformadora. Eu ia falar também, exatamente sobre isso, porque quando a gente fala da forma que o outro nos vê, as pessoas, elas têm um pré-julgamento, até pelo sentir delas mesmas, né? De que o outro sempre me vê a menor, mas é ao contrário, o outro sempre me vê a maior. Então, assim, eu não valorizava o meu relacionamento, eu não valorizava minha relação com meus amigos, eu achava que tudo tinha algum interesse financeiro ou de outro motivo por trás. E eu vejo que não, que algumas relações pessoais são verdadeiramente humanas. São humanas e puras, sabe? Que é uma questão de alma mesmo. Exato. Então, assim, a terapia me fez separar e voltar ao meu relacionamento. Uau. Sabe? Me fez achar que eu tinha um relacionamento narcisista, onde não era. Era algo que talvez estava criado na minha cabeça. Mas quem era o narcisista desse entendimento? Era eu. Eu cheguei a falar isso com o terapeuta. Olha, eu acho que eu era o narcisista. Ele tava falando, acho que você não. Mas eu acho que estava tudo muito confuso, sabe? Eu não conseguia me reconhecer. Nós temos hoje, foi muito legal você falar sobre isso, porque nós temos hoje a internet, que o Dr. Google, que ensina tudo. E tem uma Ana Beatriz também. Doutora Ana Beatriz.
Doutor André. Vamos isso, ficar no Dr. Google. É a Não conheço. psiquiatra, né, do YouTube, ela é famosíssima, cara. Pode ser que eu falei o nome dela errado, que eu sou mestre em falar o nome Ah, isso errado. aí. nunca Não, ela é vi. ótima. Ah, tá Ela é certo o nome. ótima. Essa é a isso que mesmo. fala sobre narcisismo? O Ah, eu sei quem que é. Mas, então. na verdade, o que eu queria dizer? Que nós temos hoje, sim, grandes profissionais, grandes pessoas competentes que abordam o assunto. Só que as pessoas, para mim dizer que alguém ela tem uma determinada patologia, ela tem que estar dentro de todas as características. Então, vamos supor que nós temos pontuados para o narcisismo, vamos dizer 5 características para o Fernando ser narcisista. Se você tem 4, a gente já pula para a próxima. Porque o que poucas pessoas sabem é que se você não preencher todas, você pode estar inserido em alguma outra síndrome, patologia ou transtorno que hoje nós temos catalogadas mais de 300. Ainda tem as que virão. Só que hoje você vê um conteúdo desse na internet, você pega duas coisas e fala Você assim, pega não, duas Pois é, coisas eu e acho- julga o outro. Você pré-julga, às vezes, um momento de dor do outro que ele não sabe lidar e ele tem algumas pequenas explosões que eu chamo de rompante emocionais, lembrando que a pessoa mais próxima e a que eu mais confio é a que eu mais ataco no sempre. momento de crise. 100%. Quem tá perto da gente só Por leva ferro. quê? Porque a gente confia, a gente consegue resolver depois. Não. Porque é mais fácil, eu acho. Na Tá ali do verdade, lado. é porque eu tenho certeza que ela não vai me abandonar. Então, Ah. quando É. ela não aguenta mais aquela pressão e ela me abandona, aí eu começo a julgar e a apontar, entende? Então, na verdade, é um jogo que eu preciso entender, mas nós não estamos preparados para ele. Eu acho que a doutora Ana Beatriz, assim como outros grandes, né, profissionais na área, e ela é uma grande profissional, já Sem demonstra dúvida. isso todos os dias, né? Eu acho que ela é muito legal ela trazer à cena algumas patologias que a gente nunca imaginou que existisse. Ou que a gente até imaginou, mas não sabia o nome, ou como ser A gente classificado. podia até olhar para a pessoa e ver que tem uma coisa errada, mas ela o conhecimento ele traz alguma coisa para a gente também, e a gente começou a diagnosticar as pessoas. Eu falo a gente como Exatamente sobre audiência, isso. né? Sim. E é um perigo isso. É um perigo. É. Porque se você for parar para pensar, hoje, 99% das pessoas, do convívio, do olhar do outro para elas, tem uma das 5 principais patologias existentes hoje. É ansiedade, depressão, narcisismo, e aí por aí vai. Então, é muito delicado um autodiagnóstico ou um diagnóstico de uma pessoa despreparada. E por você falou em autodiagnóstico, né? Com relação a essas questões que estão super em voga hoje. Uhum. Quando um psicopata assiste um vídeo de uma pessoa falando o que é ser um psicopata, quando um narcisista assiste um vídeo explicando o que é narcisista, ela consegue se enxergar dentro daquela situação ou não? Ela não tem essa percepção do para ela? O psicopata, eu vou tentar explicar de uma forma mais tranquila, tá? Um assunto complexo Leve. de uma forma mais leve. O psicopata, ele é o serial killer do futuro. Uhum. A única diferença do psicopata com o serial killer é que o serial killer, ele executa Uhum. um plano que ele tem. Geralmente esse plano, ele é voltado para algo que ele queira fazer uma experiência. Uhum. Então, por exemplo, como que vai ser de 10 mulheres morrerem assassinadas de tal forma? Uhum. Qual vai ser a reação delas? Uhum. Só que ele tem uma parte do cérebro que é da empatia, que ela não existe. Tá desligado, né? Não, existe. ele nasceu sem, não existe. Então, ele tem emoções que ele transforma. Como ele vive numa sociedade, ele é extremamente inteligente e ele vive numa sociedade que é emotiva, ele desenvolve emoções que não são reais. Então, se você chorar, ele vai chorar. Aham. Se for, ele vai te espelhando para ele fazer sentido para você ganhar sua confiança. Certo. Com todo esse jogo, automaticamente, como ninguém vem escrito na testa se é bom ou se tem uma patologia, automaticamente você passa a confiar.
Uhum. Entende? E o psicopata, o que ele faz? Ele não entende a gravidade do que ele está fazendo. A Mas ele sabe realidade que ele é? essa. Eu acho que é muito delicado eu dizer sim ou não. Uhum. Porque depende muito. Se eu pegar uma criança psicopata, ela talvez, para ela, aquilo só é normal. Mas se eu pegar um adulto que ele já tem toda uma parte maquiavélica Ah. que ele precisa ter para ele se tornar um serial killer, na verdade, ele tem um senso de justiça tão grande que a maioria dos serial killers, eles são pegos quando eles entendem que eles estão no momento de pagar pelo que eles fizeram. Porque eles têm a consciência que eles vivem num mundo de certo e errado. Ah, eles têm a consciência. Tem. Essa consciência eles têm. Por Só exemplo, que eles eu não vou matar o Gregory porque eu sei que a família dele vai ficar triste, por mais que eu tenha motivo. Não, cara, é só... Tá, obrigado. Vou colocar outro nome, então. O senhor Gregoriano. Porque eu sei que eu vou fazer mal, que a família vai ficar triste, por mais que eu precise fazer isso. Né? Que é Não, ele não pensa. Não, ele não tem isso. Se ele tem que matar, ele vai lá e mata. Não, Ele nem e sabe que ele tá geralmente matando. ele não tem uma vítima específica. Aí nós estamos falando de assassino. Porque Ah, o sim. assassino ele tem uma vítima específica. Então, ou porque eu estou me vingando, Aham. ou porque eu quero ver que jeito que o Fernando vai agonizar, ou porque foi mandado. Entende? Entendo. Mas é o Fernando. É diferente de eu pegar uma pessoa... Geralmente, serial killer, ele é aleatório. Uhum. Entendi. Mas ele, por exemplo, eu já vi que o psicopata é um pouco mais complexo, né? Por exemplo, como o narcisista. O narcisista, ele não... É um psicopata ou não? Não tem nada a ver. Não. Na verdade, nós podemos ter no mesmo paciente, no mesmo indivíduo, vamos dizer assim, que eu chamo de patologias empilhadas. Então, ele não tem, geralmente, ele não tem uma só. Ele vai desenvolver uma a mais conforme o gatilho que ele tem. Ah. Existem algumas patologias que elas são genéticas e outras são adquiridas. Uhum. Quando eu falo da psicopatia, ela é genética, mas se ela não for gatilhada e a pessoa chegar na vida adulta sem ser gatilhada, ela não será mais. Dificilmente. Tem que ser um trauma, assim, muito estrondoso para ela ser gatilhada. E hoje existe não só a psicopatia, mas a psicose também, né? Não, na verdade, sempre existiu, né? Então, mas a psicose, a gente tá falando de psicopatia, vou mudar o meu jeito de falar aqui. A gente tá falando muito de psicopatia, mas a psicose hoje, ela é... Tá me dando até medo desse interesse do Fernando. É, né? pois é. Ela é escancarada, né? A gente vê hoje em alguns perfis de Instagram, na própria rede social, você consegue, quem tem um pouco mais de conhecimento, como você, meu irmão, Imagina. consegue enxergar isso muito rápido, de ver que, olha, essa é uma psicose, essa pessoa precisa de um tratamento, precisa de uma terapia. Não, na verdade, assim, tratamento e terapia, vamos dividir? Sim, Porque o tratamento é quando eu utilizo medicação, sim. é quando eu utilizo Psiquiatra. Intervenção, né? intervenções. Obrigada, Fernando. Quando eu falo de terapia, é um merecimento e algo que vai complementar. Uhum. Ou não. Existem alguns pacientes hoje que eles se automedicam porque tá tão comum o nome dos medicamentos que a gente, infelizmente, tem essas situações. Uhum. E, às vezes, ele só precisava lidar com aquilo. E quanto mais eu vou adormecendo aquilo, mais longe eu vou ficando da solução. Eu já Você não escutei resolve, muito, né? eu já escutei muito de algumas pessoas falarem assim, você tinha que tomar um remédio. Hoje E aí é eu prescrito. questionei muitas vezes pro meu psicólogo. São as Olha, drogas você acha que eu lícitas, né? preciso? Você acha que eu preciso tomar um remédio? Você acha que eu preciso ir pra um psiquiatra? Eu nunca fui pra um psiquiatra se meu psicólogo não me indicou Sim. primeiro. Então, quando eu fui pro psiquiatra sem passar por um psicólogo, foi horrível. Uhum. O tratamento não surtiu um efeito rebote. Você sentiu como se as suas emoções tivessem sido adormecidas? Quando eu fui pro psiquiatra direto, sim. Sim. Parece que eu tava só colocando uma caixa e deixando elas ali. Não, o pior é você sentir que você está se colocando numa caixa. E que a vida tá ali fora. Cheia E de que ela coisa tá pra te fazer. esperando para acontecer. Mas A falta você de precisa do pertencimento, primeiro né? passo. E aí, assim, fazendo terapia foi o contrário.
Porque na terapia eu percebi o quanto eu podia viver, o quanto eu podia me libertar de certas coisas. Terapia é maravilhoso. Cara, porque assim, eu tava 16 anos, o Fernando sabe, trabalhando com a mesma coisa. E eu não conseguia me libertar por pensar, poxa, mas o que que eu vou fazer da minha vida? Eu só Mas fiz isso a você vida não inteira. conseguia se libertar por você, ó, Não. eu. Aqui, tá Ou vendo? você- Agora é minha vez, viu? Então, Agora assim, peraí, você fez 40 minutos, eu tenho que adiantar 5 aqui. Então, assim, eu comecei... Você não conseguia se libertar por você ou pelo medo do julgamento ou da opinião daqueles que te cercavam? Porque o muito julgamento, pelo ele vem medo. do externo. Então, muito por pelo exemplo, medo do julgamento. imagina que eu vou me lançar na rede social. Eu não sei quem vai me julgar. Sim. Mas quando vem dos que estão à volta de mim, dói mais. Mas aí que tá. Quando eu percebi que os que estão realmente à minha volta estão pouco se importando se eu tô trabalhando com A ou com Exato. B, se eu ganho 20, eu ganho R$300 por mês, Eles continuaram, né? eles estão do meu lado, isso me deu força de falar assim, Sim. quer saber? Vou chutar o balde todo. A gente complica muitas coisas, né? Complica. A gente faz a coisa É, o que ficar eu costumo difícil. dizer, assim, que as pessoas, elas precisam compreender é que a pessoa que ela vai estar do seu lado, ela vai estar do seu lado É. de qualquer jeito. E aí o primo implicante que todo mundo tem, entre aspas, que é aquela pessoa que não te apoia, que te julga, que te aponta, né? Vai estar o tempo todo, independente do patamar que você esteja, Sim. né? A gente falou primo, mas não é só sobre família, é sobre o Sim, nosso os ciclo. amigos mas também, Eu li relacionamentos. uma passagem no livro, quando eu era bem novo, assim, né? E basicamente o cara falava o seguinte, que a maior parte, né? Quer dizer, uma parte dos homens, eles querem ter carros potentes, querem ter joias, querem ter roupas bonitas, com o único objetivo de conquistar o sexo oposto, né? E aí, depois ele achava ruim que a relação era por interesse. Então, acho que quando a relação ela é construída, né? Aí não tem nada a ver com o interesse da pessoa. Agora, se você entrou numa relação, se você buscou uma relação de interesse, Ela é vai muito ser provável de que interesse, a sempre, relação sim. vai ser de interesse. É claro que o interesse pode ser um gatilho também para uma boa relação. O Pode que é uma ser. relação de interesse? É isso que a gente precisa pontuar. Toda relação de interesse, né? Toda relação é de interesse. Eu tenho interesse ou na beleza. Na segurança. Eu tenho interesse na segurança financeira. Eu tenho interesse na energia que aquela pessoa tem, Me aonde ela traz. chega. Então, são os atrativos É. e que aí hoje a gente chama de interesse porque ficou comum. Uhum. Quando a gente fala interesse, geralmente é ligado ao financeiro, né? É. Acho que quando a gente fala Mas relação de aí a interesse, gente tá Mas com toda uma crença relação, sim. limitante de... toda relação é de interesse. Hoje eu vejo dessa forma. Esse livro falava muito sobre isso, inclusive, né? Mas o fecho dele era essa questão de que como é que você vai cobrar que uma pessoa é interesseira, sendo que você quer ser uma pessoa que atrai pessoas interesseiras? Então, era esse lance do livro que o cara falava, né? Mas é isso, né? Interesses são vários. São vários. Né? Às vezes você fica feliz do lado da pessoa, não tem a ver com o financeiro, né? E às vezes Ah, você te esconde achando que essa que é a questão. Hoje acho que eu vejo isso muito em relação às minhas relações gerais. Acho que eu sou muito feliz por estar com a pessoa em si. Não pelo que ela vai me oferecer, mas sim porque ela tá do meu lado, porque É. me faz muito bem. Então, assim, eu prefiro me relacionar com pessoas assim. Se as pessoas não me fazem bem, aí eu coloco Você elas tem na interesse caixinha. em pessoas que te fazem bem. Sim, Não deixa de E ser eu não interesse. tenho interesse em pessoas que não me agregam. exatamente. Mas é porque E é uma às vezes, escolha também. Às vezes vem mais de uma coisa junta, né? Às vezes você gosta da pessoa, você tem um interesse pela pessoa porque ela te faz bem, mas eu- junto vem coisas negativas. Mas vamos imaginar Tem que que- você está conhecendo uma pessoa hoje Aham. em um ambiente de um restaurante. Vamos Certo. ser fino, né? Uhum. Quando você olha para essa pessoa, você não tem um sentimento desenvolvido. Isso Alguma vai- coisa vai te chamar a atenção. É o interesse. Eu Sim. tenho interesse porque ela é bonita, eu tenho interesse da forma que ela se coloca, da forma... Então, algo te chama atenção, é o que te interessa naquela pessoa. Ou vai te tirar toda a atenção Ou de vai tirar desinteressar. toda a atenção, exato. E tem muita relação também que começa por uma atenção e que vem o desinteresse também. Sim. Né? Às vezes você vê uma Claro. pessoa, você vai lá conversar e, pô, não bateu, não foi legal e tudo mais. Claro, esse celular é meu. Então, Bom, a gente já tá na reta final de Vamos qualquer lá. forma, né? O despertador da doutora está tocando. tá na hora Você de não acabar a pode ligar sessão. pra mim, por favor? Que eu Não, chama- deixa, é o som de fundo. Ai, Tá que na hora de feio. acabar a sessão, É. entendeu? Você viu que eu dividi, né? Porque geralmente é isso mesmo, tá? Mas você Deu não o acha, seu tempo, você que saia chorando ou sorrindo. Até É. semana que vem. mas É você isso. acha que é assim ainda? Porque eu acho que, É. assim, igual Deixa ele eu falou assim, né? desligar. Deu o horário e vai embora.
né? Não sei se é assim mais hoje em dia. Porque as relações, elas... Dos terapeutas também, eles se desenvolveram muito para... Deixa eu desligar. Não, deixa tocando lá. Ai, meu Deus. Nós estamos na reta final. Tá acabando. Tá. Eu tinha uma coisa pra 2 falar, minutos. que era essa questão do... Porque antes era... Eu era entendi o que você quer falar. Antes Posso? o negócio era muito Não, certo. hoje o que nem aperto na mão não tinha, né? Tinha umas coisas meio... Você fala das relações ou das sessões? Vocês das falaram sessões, as- assim, das relações. Não, na verdade é assim. O que acontece? Hoje, muitos profissionais, a maioria, né, tem um tempo Aham. de atendimento. Esse tempo de atendimento eu tenho lá, vamos supor, 50 minutos, que é o meu caso, tá? Uma sessão minha é 50 minutos. Pode acontecer, quando eu chegar nos 40 minutos, que eu começo a iniciar o fechamento e entendimento dessa sessão para o paciente, que ele me traz uma emoção, um rompante emocional. Às vezes ele chora mesmo, ele se emociona. Eu, Mariane, particularmente, eu não consigo chegar para o paciente e falar assim... Nosso Sobe tempo o choro e expirou guarda pra semana próxima. que vem. Não tem jeito. Porque é nesse momento que a gente vai melhor conseguir trabalhar e é o momento que ele está me demonstrando a confiança das suas emoções. Uhum. Quando eu estou numa situação que eu não consigo, então eu não estou pronta para trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu percebo que os planos de saúde, eles têm uma situação de 30 minutos. Aham. Mas é porque é volume, né? Tem que ter volume. Mas 30 minutos eu Não não tem consigo chegar aonde eu preciso, porque os 21 minutos iniciais é de confiança e de desenvolvimento de um assunto específico. Uhum. As minhas sessões em particular, eu costumo trazer assuntos complexos de uma forma mais simples e mais carinhosa para o paciente. Pode demorar um pouquinho mais para ela chegar de forma efetiva, né? Na verdade, eu tenho... Os meus pacientes, assim, a gente tem uma conexão muito bacana. Eu falo, assim, que é até um presente de Deus eu poder sentir isso. Claro que é aqui, ó. Sim. No podcast a gente tá abrindo tudo aqui falando pra ela. Mais um tiquinho aqui, É. eu vou passar sendo do banco. Que horror! Pode tomar conta. Ô, doutora, mas a gente tá na reta final aqui. Inclusive, já até tá tocando o alarme despertador de ali pra finalizar, tá? E aí a gente tem o desafio, né? Você faz um e eu faço outro. Então, acho que hoje eu vou deixar você fazer o primeiro e eu vou fazer o segundo. Você é um cavaleiro. Então tá bom, só que de sacanagem eu vou fazer o segundo primeiro. Então, doutora, é o seguinte. Doutora Jaruci. 2 desafios. Primeiro, uma frase que você acha que pode ser legal para quem estiver assistindo a gente escutar. E o outro, o Gregory vai te falar daqui a pouquinho. Né? Qual que é a frase que você acha que pode ser massa? Pode ser supimpa? Tem até uma música reflexiva tocando de fundo. Ó. Quero saber que tom. Sem a subjetividade, seríamos um amontoado de células distintas geneticamente. A subjetividade, ela é a nossa alma. Vou Ela até é o que procurar no nos- dicionário. Ela é o que nos conecta às nossas crenças, às nossas raízes, à nossa ancestralidade. Nós temos, a grande verdade é que nós somos muito complexos, né? A gente como ser, né, como órgãos, já é uma complexidade nós muito somos grande. perfeitos, né? Não, perfeito não, porque senão a gente não precisaria comer, beber água, a gente ia voar, entendeu? Mas aí como que você iria interagir com a natureza divina? Mas assim, a perfeição, eu acho que ela não existe. Perfeito é só Deus, né? Não. Então, mas assim, a complexidade que eu falo é que nós somos um organismo muito complexo. Somos de muita complexidade. Somos. Né? Quando a gente pega qualquer estrutura de célula, enfim, é uma complexidade muito grande. Uhum. E a parte emocional, né, ela é muito mais complexa do que parece. E eu acho que hoje as pessoas estão começando a enxergar isso de forma efetiva. Né? A gente está vendo doenças emocionais. Eu penso que não é sobre o emocional ser complexo. Uhum. É o entendimento de que o outro pensa diferente de mim e aquilo torna-se complexo para mim. Também. Porque Mas a gente tem muito problema para resolver. E aí tem... Não, a gente tem pontos a serem melhorados. Sim, mas tem muita gente que não acredita nisso, acha que é aquilo ali. Né? Aquela pessoa que tem medo de elevador acha que tem que viver com medo de elevador pro resto da vida. Né? Então, foi falado pela Gisele na última, né? A gente se limita. Né? A gente acaba se limitando com as coisas. Mas aí tá linkado às nossas crenças. Porque Sim. nós, quando a gente nasce como cérebro, né? Nós estamos livres de tudo isso, a não ser que a gente traga uma patologia parece que a gente não nasce com genética nenhum embutida. medo, né? Não.
há controvérsias. Né? Porque se você pega um bebê chorando hoje, por exemplo, Ah. quando ele nasce, ele chora muito no berço. E as pessoas falam, antigamente as crianças eram mais calmas. Ela tá acoplada num útero cheio de paredes ali, espremidinha, certo? Aham. Aí quando ela nasce, ela tem a sensação que ela vai cair o tempo todo. É verdade. Barulho Né? e medo de cair. Parece Exato. que são os dois medos, né? São O os resto são todos maiores. implantados. Só que isso também é quando ela nasce. Uhum. Entende? Toda a nossa formação com relação dentro do útero materno já traz para nós algumas percepções do externo. E o emocional da mãe durante a gestação, ele vai falar muito sobre os medos que vão vir nos primeiros meses de vida. Você tá brincando. Não. É super real. Então, o emocional da mãe ao longo da gestação vai impactar. Total. Sim, Inclusive, se ele vai dormir mais, se ele vai dormir Se menos. ele vai ser mais agitado, se ele vai ser mais calmo, mais tranquilo. Poxa Isso vida. eu já tinha lido. Bom, a gente tem que botar um ponto e vírgula aqui agora pro Tem que ser um Gregory. podcast de 5 horas aqui, no mínimo. Eu também acho. Oba! No mínimo. Tem que fazer Também um acho. dia de podcast só com ela. Eu também acho. Eu também acho. Entendeu? Concordo. Bom, Se ela quiser, eu tô dentro. Eu também. Ó, Só chamar, a gente marca na agenda. Não Na hora. precisa nem gravar. Malandro! Não precisa nem gravar. Pode ser só a gente falando. Mas Pode fazer isso no bar. a hein? gente tem mais um desafio, que é você falar uma música, né? Que te toque ou que faça parte do momento que você tá passando. Pra gente pôr na nossa playlist também. olha, eu vou te ser muito sincera. Acho que a minha vida é movida à música. Olha, Porque temos algo em comum. Todos os Gosto. três. Sim. É verdade, você tem até uma clave tatuada. Tem. né? Porque, assim, eu gosto, eu me conecto e eu sou muito eclética com música, né? Mas tem uma música que sempre que... Existem algumas músicas, mas tem uma que ela fez muita diferença na minha vida em momentos de desenvolvimento pessoal, né? Entre cursos para mim poder me desenvolver, poder me lapidar, também curar as minhas feridinhas como ser humano. Eu fiz alguns de imersão e teve uma música desses momentos que é uma música da Sandy que chama Respirar. Respirar da Sandy. Isso, que é aquele momento que ela diz, né? Eu abro as asas e preparo a alma para respirar. Ela me impactou muito porque é uma música que é como se realmente se você fechar os olhos e ouvir em qualquer momento do seu dia, é como se você estivesse abrindo uma janela para o campo e sentindo toda uma vida que você está pronta para viver. E eu posso citar outra, que eu Não. indico muito para os Pode meus sim. pacientes? Quem é Posso o anfitrião sim. hoje aqui? Posso Não é o Fagner sim. nem você, sou eu. Então eu mando, hoje pode. Que Tô inclusive deixando. vai servir para Beleza. esse seu momento. Vai com calma, vai com alma. Eu também não faço podcast mais não, viu, Mário? Desculpa, doutora Mariana. Ó. Eu não faço podcast mais, eu sou convidado Fernando dele. hoje foi meu convidado. Foi Olá. tipo assim, me salva, Fernando, vamos Mentira. comigo. Mentira. Mas é isso. Maravilhoso. Mas ó, o Gregory deixou, conta outra música pra gente. É uma música do Padre Marcelo que ela diz: vai com calma, vai com alma. Tudo que você fizer, se você colocar a alma, não tem como dar errado. Porque é sobre o seu despertar, é sobre a sua missão, é sobre entender o seu propósito. Tá, eu achei maravilhoso. Já vou anotar a outra aqui do Padre Marcelo. Vou escutar as duas. Todo dia E agora? de manhã, tá? Todo dia de manhã. Essa, é. E agora, ó, de novo tocando nosso Ué, ele não para de gravar, tempo de ué. parar, então... Ué. Ô, doutora, conta pra gente qual que é o seu Instagram, quem quiser te achar, como é que funciona. Vamos fazer. O meu Instagram é @doutora Mariane Jarussi, com 2 S e I. Doutor é só o DR, né? Isso, DRA. DRA, Mariane Jarussi. Exato. É, porque DR é doutor, né? É, né? Desculpa. Não queria falar, Eu já não vou falar assim, mas uma correção, depois eu apanho. não é? Doutora, muito obrigado por ter vindo, por ter Ah, eu que contribuído com a agradeço. gente, o seu conhecimento. E eu acho que vale um retorno aí, Gregório. Eu acho, já vou deixar marcado. Não sei se o podcast Sim. é uma consulta. Os dois. E quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Mais um Papo de Socila, encerrando aqui pra vocês. Fernando Bernini, doutora Mariane Janussi, Gregory Pedrosa. Vamos ver se eu volto, gente.
Talvez o Fagner volte do Lugar Secreto na próxima, mas talvez eu esteja com ele, não esteja. Se vocês quiserem que eu volte, pede aí no comentário, escreve assim, volta, Gregor. Volta, Tava Gregor. legal. Volta, Gregor. volta. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais um Papo de Socila pra vocês. Obrigado. Tchau, tchau.